Bom dia, Rita. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Vou ligar minha câmera, eu vi que tá desligada. Ah, sim, vou ligar aqui também. Aê, bom dia. Bom dia, Vamos só aguardar da hora, às 9 horas, aí nisso começamos. E os outros participantes chegarem. certo? Olá, bom dia, Rita. Bom dia, professora Karina. Bom Bom dia. dia. Vocês conseguem ver uma caída pra mim? Pra você deu? A mim também, travou. Travou um Beleza, agora pouquinho. tá. Eu não vi vocês. E beleza. Vamos esperar os outros participantes chegarem. Aí nós vamos dar início à sessão. Eu acho que tá travando um pouquinho a sua internet, Natália. Qualquer coisa, desligue a câmera, mas por enquanto, já que né, ainda não chegou muita gente. Eu só falei que nós vamos esperar os outros participantes chegarem e depois nós vamos dar início à abertura da sessão. Bom dia, Vitor. Bom dia, Tiago. Olá, bom dia, tudo bem? Me ouve? Conseguiu ouvir certinho? Olá, Opa, bom dia, Vitor. Rita, você vai apresentar os dois artigos que você está com agora? Isso mesmo. Combinado? Só vamos esperar então mais um pouquinho o autor do outro artigo chegar.
Olá, bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Natália. Bom dia. Tá dando para escutar agora o áudio? Sim, dá para ouvir. A minha conexão não tá tão boa. Se falhar, eu vou desligar a câmera para melhorar a conexão e melhorar as falas, para não ter interrupção, tá? Então, daqui a um minuto, nós vamos começar a abertura do SEMIAD. Eu sou uma das moderadoras, a Natália, e a Karina vai ser a debatedora. Então, daqui a um minuto, nós vamos começar certinho, para poder dar tempo de todo mundo estar logado e poder assistir a sessão. Então, já podemos começar. Bom dia a todos. Eu sou a professora Natália, eu vou estar moderando a sessão. A professora Karina vai estar me ajudando, né, a realizar o debate dessa sessão do SEMIAD sobre comportamento do consumidor. Nós vamos seguir a ordem que consta da apresentação lá no cronograma, e não esse que está quando loga e aparecem os nomes. Então, a primeira apresentação vai ser o efeito país de origem para a geração X e Y, por meio da abordagem da neurociência aplicada ao consumo, uma análise do processamento cognitivo, preferência e valência emocional, dos autores Karina Munari Pagan, Natália Munari Pagan, Janaína de Moura Ingrácia Giraldi e Vishi Maherbhashi. O segundo artigo vai ser segurança do alimento e rastreabilidade dos cafés especiais, o comportamento dos consumidores a partir de uma abordagem meios e fim, dos autores Marcos Giovanni da Silva, Rita de Cássia Leal Campos, Luiz Henrique de Barros Vilas Boas. O terceiro artigo vai ser estratégias de comunicação e segurança alimentar, aplicação e análise do modelo MECAS no contexto de feiras locais, dos autores Rita de Cássia Leal Campos, Luiz Henrique de Barros Vila Boas e Marjorie e Eva Nascimento Fernandes Vila Boas. E o quarto artigo, que é o último, né, vai ser a escolha de produtos turísticos, o impacto da visualização de vídeos curtos nas mídias sociais na intenção de compra, dos autores Natália de Souza Pereira, Lia Chagas de Lima, Márcio de Oliveira Mota, Daniela Miranda de Oliveira, Arruda. Então, só para explicar como que vai ser a nossa dinâmica, nós vamos apresentar de forma individual o vídeo da apresentação de vocês para cada artigo, que vai ser em torno de 8 minutos, e depois vão ter 8 minutos de debate, de contribuições para cada artigo. E o tempo que sobrar vai ter um fechamento, uma discussão, de uma forma conjunta, assim, de todos os artigos aqui que foram apresentados. Antes de apresentar, começar com o primeiro artigo, eu só queria saber que os autores, né, de cada um desses artigos se apresentassem um pouquinho e falasse se é aluno do doutorado, do mestrado, da graduação. Então, uma apresentação rápida, assim, de 1 minuto. Vamos começar com o primeiro artigo, Karina. Bom dia a todos, meu nome é Karina, eu tenho mestrado e doutorado em administração pela FRP, vou participar do SEMIAD também como debatedora, espero fazer contribuições com os artigos. O próximo, os dois, Rita. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rita. Eu tenho mestrado em administração na área de tomada de decisão e atualmente eu estou no doutorado na UFLA, na área de gestão estratégica, marketing e inovação. Estou finalizando agora o doutorado. Também estou trabalhando no SEMEAD como voluntária, porém nessa sessão eu estou só como participante mesmo da apresentação de artigos. Natália.
Sou eu já? É. Sim, Natália. Bom dia, me chamo Natália. Vocês estão conseguindo me ver? Vê não, só ouvir. Que estranho. Aqui minha câmera tá ligada. Eu vou tentar ajeitar enquanto vai dando continuidade nos artigos. É, eu sou doutoranda em administração na Universidade Estadual do Ceará, na UES. Eu vou apresentar o trabalho da escolha de produtos turísticos. Eu também estou auxiliando aqui como voluntária, mas vou começar só amanhã, como líder de sessão. E é isso, pessoal. Gostaria também que, se quiser, a plateia brevemente, em minutos, se apresentasse, falando se é aluno do doutorado, mestrado, da graduação, rapidinho, se quiserem. Começar pelo Vitor, depois Thiago, Jefferson e Marcelo. Oi, bom dia, me ouvem? Sim, não ouvimos você. É, Meu nome é Vitor Abreu Arnone, eu sou doutorando em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho mestrado em sociologia pela Universidade Federal de Pelotas e eu estou aqui só para acompanhar essa sessão mesmo, para ver os trabalhos. Desejo sorte a todos, bons trabalhos e boa apresentação. Obrigado. Bom dia a Thiago. todos. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago. Terminei meu mestrado no UNB. Estou aqui para acompanhar e prestigiar nossos colegas e para aprender, porque eu vou apresentar no dia 10 também, para interar que é a primeira vez que eu apresento, né? Que eu vou apresentar. E assim eu fico mais esperto, né? Boa sorte a todos. Jefferson. Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson, sou mestrando da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do mestrado em Gestão Estratégica. Também estou aqui para ver como é que é a dinâmica das apresentações, né? E assistir os colegas aí com seus trabalhos. Beleza. E o Marcelo já foi? Não estou aqui. Bom dia a todos. Eu só vou pedir desculpa porque a minha internet está oscilando um pouquinho. Não sei se vocês estão me escutando. Meu nome é Marcelo, eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação da Federal de Uberlândia. E eu estou aqui também eu amo essa área de comportamento de consumidor. Sou professor do Instituto Federal e amanhã eu apresento presencial. E boa sorte a todos os colegas aí. Então, obrigada. Então, boa sorte a toda. Boa apresentação para todos. A Karina vai iniciar, então, com o primeiro artigo, que é o efeito país de origem. Sim, dá para ver. Dá sim. Não, fechou. Fechou? Fechou. Você pode compartilhar daquele mesmo jeito, só que aumentando Uhum. Vocês estavam conseguindo aquele ouvir o áudio? botãozinho. Sim, Estamos. Estão conseguindo ouvir o áudio? Dá para sim. escutar. Tá, então vamos lá. Eu só vou pôr a tela maior. Me tira uma dúvida. Então é o vídeo que a gente mandou, né? É porque eu tô com problema na Sim, câmera. isso mesmo. A Mas eu apresentação é o vejo. vídeo, e depois de apresentar esse vídeo, a Karina vai fazer um debate, depois eu, e depois eu vou passar para todo mundo, que é a plateia. Então vai ser em torno de uns 8 minutos. Tá certo, obrigada. Então, vou começar com a primeira apresentação, avaliação das respostas cerebrais dos consumidores da geração XY para o efeito país de origem, uma investigação experimental sobre o processamento cognitivo, preferência e valência emocional.
Desculpa, para mim não tá saindo som. Para mim também não tô conseguindo ouvir, não. Tem que aumentar, tá como se tivesse Um Eu baixo. acho que minutinho. na Tá, hora que você apresentar, você tem que apresentar, acho que com o som junto. É incorporado. isso. Eu Vou incorporei conectar com o som. som do Tá no computador. último, tá bem baixinho. Se vocês puderem ouvir com fone de ouvido, porque aqui no meu ele aparece como tá no máximo o som dele, né? Se puderem ouvir com fone de O- ouvido. Ok, então pode compartilhar. Eu acho que pra gente continua não saindo. Ó, Karina, faz assim, ó. Vai no share screen. Uhum. Você tem que colocar de avançado. Computer áudio. Tá aparecendo Então, agora? clique aqui no share screen. Tá aparecendo o Depois vai áudio? no avançado no verdinho, share screen. Depois em avançado e compartilhar o áudio. Outros vou apresentar o artigo intitulado Avaliação das respostas cerebrais dos consumidores da Eu tô geração X compartilhando, e vocês Y para o efeito conseguem conseguem ver de ainda origem, não? uma investigação experimental sobre o processamento cognitivo, preferência e avaliação emocional, Agora tá fazem saindo parte do áudio, mas a gente artigo. não vê. A professora Natália Pagan, a professora Janaína Giraldi e o professor Vixe. Tá saindo áudio? Vocês estão conseguindo ver? Dá Estamos para ver? vendo. Sim? A gente tá vendo. Você pode dar o play pra gente ver se pode ouvir? Ô, Karina, desliga o seu aí. Uhum. Um minuto. Todo mundo Continua, consegue ouvir e ver? continua sem som, tá a imagem, mas sem som agora. Sem, sem som, que estranho. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe ver o porquê tá saindo sem som, mesmo colocando na opção avançada? Eu não sei Alguma vez, mexer. Mas outra tentando pessoa ver. pode compartilhar, não? O vídeo dela e tentar Então acho que fica melhor. para ver se. Só que o primeiro é da Karina, então vamos ver. Deixa eu pegar o dela para ser o primeiro. É avançado. Vamos ver. Deixa eu ver agora. Vamos ver. Vamos compartilhar sem som mesmo, para não atrapalhar o evento. É. E Então, ó, o vocês primeiro é a prestando Karina, ela vai atenção na compartilhar escrita. sem. E o sequência, cada um compartilha o seu, aí fica melhor. Pode começar, É Karina. melhor.
O- o- Obrigada, Karina, pela apresentação. Agora, eu gostaria que, como que esse artigo é o meu e da Karina, né? Então, vai ter um debate, assim, aprofundado em relação a nós duas sobre o tema. Mas vai ficar sobre a plateia e os outros autores. Eu só gostaria, Karine, que você explicasse um pouquinho de onde que veio esse artigo, se foi de uma tese, de uma dissertação, como que você chegou, por que escolheu essa temática, por que escolheu trabalhar com ondas cerebrais, tá? Bom dia a todos. Esse artigo, ele é fruto da minha tese de doutorado, uma parte da tese, né? Porque foram investigados também outros elementos, além da geração X e Y. E foi uma continuidade da minha dissertação, né? Que eu comecei a trabalhar com essa questão da neurociência aplicada ao consumo e o marketing, né? Para o segmento de vinhos, principalmente para o tema efeito país de origem, que é o tema que a minha orientadora estudava aqui na FEA de Ribeirão Preto. E foi uma continuidade, né? Então, nesse trabalho apresentado, eu analiso o processamento cognitivo, a valência emocional e as preferências desses dois consumidores, que são os consumidores da geração X e os consumidores da geração Y, usando para isso, né, um outro método, né? Um método baseado na neurociências, né? Que permite uma maior precisão, um maior aprofundamento. E também, né, não existe muitos estudos ainda realizados na literatura, e é um campo que está se desenvolvendo, ganhando bastante repercussão, tanto na parte gerencial quanto na parte acadêmica. Tem outros trabalhos publicados também, né, sobre essa temática de neuromarketing, neurociência aplicada ao consumo, né, fiz no mestrado a comparação entre gêneros e envolvimento, né, foi apresentado também aqui no evento do SEMIAD, e agora eu venho trazer essa contribuição, que é a questão da análise das gerações, né, principalmente esse tocante, né, das neurociências aplicadas ao consumo, que trabalha com as faixas espectrais, com as ondas, né, uma metodologia mais diferente do que aquelas metodologias tradicionais. Só acrescentando um pouquinho, então, essa temática da neurociência, alguma parte da literatura fala que ela pode trazer um resultado mais robusto, por exemplo, se fosse aplicado questionários, né? Porque os questionários, eles conseguem analisar o que acontece assim no nível consciente, quando as pessoas respondem tudo. Só que eles não permitem avaliar respostas cerebrais, motivações e preferências de regiões cerebrais profundas, que são as subcorticais. Então, para resolver esse problema, né, que apenas as informações declarativas ou conscientes são dadas, os pesquisadores agora nessa área do comportamento e consumo, que é o neuromarketing, ou neurociência aplicada ao marketing, ou neurociência aplicada ao consumo, eles têm usado, então, ferramentas da neurociência para justamente captar o que acontece no inconsciente das pessoas, né? E o inconsciente é onde que são tomadas, desencadeadas a maioria das decisões, né? Tem um autor que ele chama Saffer, que ele fala que 95% das decisões são realizadas de forma inconsciente. Então, por isso que essa abordagem do inconsciente começou com o neuromarketing e tem apresentado, assim, um campo de pesquisa inovador e mais e abrangente. Eu queria abrir agora para a plateia, falar um pouquinho, se quiser falar algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa que não entendeu da apresentação. Então, agora eu abro para vocês e também para os autores dos outros artigos falarem um pouquinho. Natália e Karina, eu tenho só uma curiosidade mesmo. A universidade apoia, né? Vocês têm um apoio para a realização de pesquisas com a neurociência, em questão de equipamento e tudo mais? Isso, temos apoio, né? No mestrado, eu usei um outro EG, né? Então, no primeiro EG utilizado, foi um professor da FE aqui de Ribeirão Preto que comprou equipamento, né? Então, ele tirou dinheiro do próprio bolso, né? Então, é um equipamento muito caro,
O software dele também é caro, né? Então tem um período de licença, geralmente é um ano, né? Para você fazer a análise, e tem que ser renovado todo ano. E não é algo barato, é algo bem dispendioso, bem caro. Sim. Porque esse primeiro equipamento, lá no mestrado, 3 alunos conseguiram fazer a pesquisa, né? Então depois o equipamento acabou quebrando. E aí tiveram que comprar outro, né, para fazer essa parte da pesquisa do doutorado. E nesse outro, a universidade que é de Ribeirão não tinha verba, né, para pedir, porque é algo bem dispendioso. Aí a minha orientadora conseguiu a verba com o professor do Reino Unido, né? Então Ah, que bacana. a faculdade então do Reino Unido aceitou, né, contribuir com a pesquisa, tanto até que ele é um dos coautores. E aí deu o software, a licença do software para um ano e também forneceu 2 equipamentos do EEG, né? Então, Ah, nós temos apoio, também temos apoio institucional da faculdade, que é para realizar o experimento, né, dentro da faculdade, e também o estudo ele passou pela aprovação do comitê de ética, né? Porque ah, é um estudo, né? uhum. Mexe com neurociências, mexe com marketing, e aí houve essa necessidade de ser passado para o comitê de ética, né? Mas tudo Sim. seguindo todos os protocolos, todas as orientações. E é um campo de pesquisa que aqui na FEA de Ribeirão tem bastante alunos que estudam, né? Desde do EG até o eye tracking, né? O eye tracking, por exemplo, é aquele já um pouco diferente, né? Então, ele é um computador que ele rastreia a atividade visual dos participantes, né? Então, ele permite ver onde a pessoa focou mais atenção, mostra o caminho de visão, né? Então, é um tema que a USP aqui de Ribeirão está estudando. Ah, mas que legal que vocês têm esse apoio, porque eu acho que realmente a maior limitação é essa, né? Questão de investimento mesmo. E isso foi difícil conseguir essa última verba, né? Porque tentou primeiro na faculdade, lá no Reino Unido, nós também estava com medo deles não conseguirem a verba, mas acabou dando tudo certo, ainda bem. Que bom, então. Tem um espaço ainda mais para uma pergunta ou um comentário. Se alguém da plateia quiser fazer uma pergunta, nós temos então uns 2 minutinhos. Tá? Se não houver dúvida, eu posso comentar mais um pouquinho como foi a pesquisa, né? Então, processo experimental. Então, houve 2 grupos. O grupo experimental era aquele grupo que ele fornecia a informação do país de origem, né? Então, a informação fornecida foi Estados Unidos, Argentina e Brasil. A ordem era trocada para não houver viagem de ordem também, né? Porque às vezes pode acontecer. E no grupo de controle, eles não tinham nenhuma informação a respeito da origem, né? Então, eles apenas degustavam vinho, né? Então, o vinho era o mesmo, interessante era isso, o vinho era o mesmo, de origem brasileira, e durante esse processo de degustação, as atividades cerebrais eram gravadas, né? Então, por exemplo, o EG era colocado no couro cabeludo, então as respostas eram gravadas e daí tiravam as conclusões. O interessante é que as atividades cerebrais mostrou diferença para os consumidores da geração XY, apesar do vinho ser o mesmo, tá? Então, olha o efeito que a informação causa. Então, obrigada, Karina. Nós vamos para o próximo. Os 2 próximos artigos é da Rita. Eu vou pedir, se possível, que se você puder compartilhar, porque o computador da Karina, o áudio não está aparecendo, e nem o Certo. meu, não sei por quê, o motivo. E Uhum. nós vamos começar com o artigo sobre segurança do alimento e depois da comunicação alimentar. Olá, meu nome é Rita. Estão ouvindo, gente? Sim, estou Sim, dá para ouvindo. ouvir, Ok. tá certinho. Opa. Olá, meu nome é Rita.
e eu vou apresentar o artigo Segurança do Alimento e Rastreabilidade dos Cafés Especiais, o comportamento dos consumidores a partir de uma abordagem meios-fim. Ele foi desenvolvido pelo Marcos e eu, sob a supervisão do professor Luiz Henrique. Os cafés especiais se destacam como um alimento diferenciado que promove uma relação abrangente com seus consumidores. E dentre as motivações que guiam o comportamento de consumo dos consumidores de cafés especiais, nós destacamos a segurança do alimento e a rastreabilidade. Então, o objetivo do artigo foi identificar a importância dos aspectos da segurança do alimento e rastreabilidade no comportamento dos consumidores de cafés especiais. As informações aqui disponibilizadas vão contribuir para esclarecer alguns questionamentos dos agentes da cadeia produtiva, como, por exemplo, o melhor tipo de embalagem, quais informações devem figurar no rótulo e como assegurar a rastreabilidade e segurança almejada pelos consumidores. No referencial teórico, nós trabalhamos 3 tópicos. O primeiro é a segurança do alimento e rastreabilidade no mercado de cafés especiais, abordando requisitos formais e informais de segurança, a rastreabilidade do café e os selos e certificações. O segundo é a abordagem da cadeia meios-fim, trazendo os pressupostos da teoria meios-fim. E o terceiro trata dos valores pessoais como motivadores do consumo de alimentos, e traz a teoria refinada de Schwartz, que aborda 19 valores pessoais. Essa é uma pesquisa que tem abordagem qualitativa e descritiva. Foram realizadas entrevistas Leathering com 40 consumidores de diferentes estados brasileiros. Esses consumidores foram prospectados de forma online, pelo Facebook e Instagram, e também de forma presencial em cafeterias. Para analisar os dados, utilizou-se análise de conteúdo, buscando identificar atributos, consequências e valores que guiam o comportamento dos consumidores e também as percepções sobre os aspectos da segurança do alimento que os consumidores consideram importantes. Como resultados, nós temos esses 45 códigos que foram classificados na análise de conteúdo em atributos concretos e abstratos, consequências funcionais e psicológicas e valores instrumentais e terminais. E a partir desses códigos, nós geramos esse mapa hierárquico de valores que mostra a estrutura cognitiva que explica o comportamento de consumo dos consumidores de cafés especiais. Aqui nós temos algumas cadeias em destaque, que aparecem com essas linhas mais espessas, significando que o maior número de consumidores mencionou essas relações entre atributos, consequências e valores. Temos, por exemplo, uma cadeia em destaque em relação à origem do alimento, o sabor, notas sensoriais, experimentar outros cafés, manter um hábito, um ritual, identificar a região produtora, conhecer a história do café, conhecimento e aprendizado. Sinto que posso melhorar o paladar, e aqui já começa a atingir um nível mais abstrato. Tenho a sensação de bem-estar, posso compartilhar experiências, e aí alcança um valor, por exemplo, de universalismo. Como o objetivo do artigo é tratar de segurança alimentar, nós fizemos um recorte desse mapa das cadeias que tratam, que estão ligadas diretamente com o valor pessoal segurança. Então, a primeira, ela parte do atributo embalagem, que leva à consequência. Na contra, tenho percepções positivas ou negativas. Essas percepções estão ligadas à embalagem. Por exemplo, se ela tem a válvula aromática, se a embalagem não está violada, se tem a quantidade de informações suficientes sobre o produto. Isso vai levar à consequência psicológica. Me sinto frustrado com informações falsas, ou seja, o consumidor não quer se sentir enganado, é porque ele preza pela segurança, que é o nosso valor terminal. A segunda cadeia identificada, ela também parte do atributo concreto embalagem, passa pela consequência, me permite identificar a região produtora, conhecer a história do café, conhecimento e aprendizado, sinto que posso melhorar o paladar, faz bem para a saúde e isso me traz uma segurança, uma tranquilidade em relação às questões de segurança alimentar. Então, nós identificamos que a embalagem é um produto extremamente importante, porque nela devem constar as informações da região de origem e do produtor
e isso validaria a rastreabilidade do produto. Então, nela é possível verificar a data e o nível de torra dos grãos de café e sentir o aroma do produto, e ela também indica se o café possui certificados que podem reforçar aspectos da produção, comercialização e qualidade do produto. Também identificamos que os pontos de venda podem influenciar na percepção de segurança do consumidor ao validar essas informações sem a necessidade de verificação das informações da embalagem. Ou seja, tem aqui um sentimento de confiança com quem está vendendo o produto. Como conclusão, nós identificamos que o sentimento de segurança é relatado de duas formas. Primeiro, tem aqueles consumidores que têm receio quanto às informações do produto e gostam de verificar e validar as informações por si próprios, e tem aqueles que têm uma confiança e credibilidade nas cafeterias especializadas, em empórios ou quando compram diretamente dos produtores rurais. Como implicações, nós destacamos a importância do relacionamento com os consumidores, por exemplo, através do Instagram e Facebook, com as informações associadas aos valores pessoais que foram identificados na pesquisa. E uma sugestão seria dar preferência às embalagens que possuem válvula aromática e também fornecer o máximo possível de informações. Como limitações e recomendações, nós destacamos que investigar um número maior de consumidores nos demais estados do Brasil e também em outros países com alto potencial de consumo do produto, seria uma sugestão, e também adotar uma abordagem quantitativa, buscando atingir o maior número de consumidores. Aqui nós temos as principais referências que utilizamos. Obrigada. Obrigada, Rita, pela apresentação do artigo sobre segurança do alimento. Agora a Karina vai começar debatendo, ela vai falar um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho, depois eu vou abrir a plateia, tá bom? Pode começar, Karina. Olá, Rita, tudo bem? Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, foi um trabalho muito bom, muito bem escrito. Espero fazer contribuições, né, para que você possa publicar, né, em alguma revista, algum journal. E eu fiz alguns comentários, né, de sugestões, né, visando justamente essa publicação. Então, a introdução eu achei bem escrita, né, vocês contextualizam bem o tema, que é o café, sua importância. Vocês afirmam, né, que na Europa, 25% da população valoriza a informação da qualidade do café, né, da qualidade e segurança ao consumir o alimento. E aí cito o SAIDELEC 2019. O que eu recomendo, tá? Assim, é uma informação importante, mas também deixar a informação referente ao Brasil, né? Então, em relação ao Brasil, como que funciona? Como que é o mercado brasileiro de café? Porque o Brasil, ele é um importante produtor de café mundial, né? Então, e os brasileiros, eles também são os consumidores de café. Então, o café virou tradição. Então, qualquer coisinha, eles falam, vamos lá tomar um cafezinho, né? E o legal é que vocês acabam fazendo essa informação do Brasil, mas acabam colocando ela na parte do referencial teórico na primeira sessão. Então, vocês falam do Brasil, né? Então, eu até comento, né? Uma commodity muito comercializada, né? Em todo mundo. Nos primeiros 4 meses de 2023, o Brasil exportou café para 133 países, né? Então, essa é uma informação muito importante, tá? Que eu recomendo, em vez de colocar na seção de referencial teórico, passar para a introdução, porque faz parte da conceitualização, né? Então, faz parte da sua justificativa da importância do tema e da importância também, né, para o país, né, para os consumidores brasileiros. E tá. Uma outra sugestão também, né, desse primeiro artigo, é mostrar o que os outros, logo lá na introdução, né? A introdução eu achei ela bem enxutinha, né? Então, daria para desenvolver mais um pouquinho, né? Então, você tem
tem um espaço disponível até 17 páginas, visando a publicação, tá? Mostrar brevemente o que outros estudos investigaram, né? Então, por exemplo, a Pagan et al. Analisou a questão do café, utilizando a questão do rastreamento ocular, né? Por exemplo, o eye track, que entraria nesse caso, para as embalagens, né? Então, você estuda essa questão das embalagens. No segundo artigo, fazendo uma comparação, no segundo artigo que você apresenta, aparece isso, aparece esses autores, tá? Então, no segundo artigo que você vai apresentar, você mostra esses autores. Mas nesse primeiro, não, né? Então, justamente para ter mais chance de publicação, né? Tanto em revistas de alto impacto, quanto em journal, é importante deixar destacado, né? Essa lacuna teórica, né? Então, o que outros estudos investigaram, né? Então, o que a sua pesquisa propõe a ajudar e qual que seria o gap, né? O diferencial da sua pesquisa com outros da área. Mas eu gostei bastante também, achei, por ser uma pesquisa, você fez uma pesquisa qualitativa, né? Conseguiu inovar no método, né? Que não é um meio-fim, não é muito utilizado. Eu gostei bastante também de conhecer esse método. Utilizou como amostra 40 participantes, né? Então, uma amostra grande para estudos qualitativos. Você deve ter tido bastante trabalho na transcrição das respostas, né? Depois, se você puder comentar como que foi esse processo de transcrição, mas já imaginando, né? Foi um processo bem demorado. Você poderia comentar um pouquinho? Karina, primeiramente, obrigada aí pelas suas contribuições. Em relação, assim, à transcrição, nesse trabalho, eu não fiz sozinha. O meu colega, a gente, né, acabou dividindo aí esse trabalho de transcrição. Agora, no outro trabalho, que é fruto da minha tese, aí eu até cito lá que ele foi feito com base em um estudo anterior, e nesse sim eu tive trabalho, porque na minha tese eu fiz com 50. Então, aí sim, e foi tudo sozinha. Aí sim deu bastante trabalho. Mas assim, eu pessoalmente, eu gosto eu mesma fazer essas transcrições, porque isso já vai me ajudando a fixar as informações, e depois na hora de escrever os resultados, eu acho que fica muito mais fácil, porque a gente já viu tanto aquilo ali tantas vezes, né? Aí eu acho que fica mais fácil a codificação, pelo menos nesse método, né? Que é a cadeia meios-fim, ela é um método bastante específico, né? E a gente, enquanto pesquisador, a gente precisa ter um olhar assim bastante apurado para saber identificar esses códigos. Rita, eu gostaria de fazer umas perguntas também, mas comentar que seu trabalho está bem escrito, dá para ver que a escrita está madura, então já está no ponto, né? Daqueles jornais de alto impacto para enviar. O tamanho da amostra é boa, é 40 pessoas, então você tem uma validade assim dentro dos seus resultados. Esse temático também de segurança de alimento e rastreabilidade com métodos, meios e fim já é uma inovação que você pode estar destacando aí na sua introdução para estar enviando nesses jornais de alto impacto. E justificar um pouco, né, sobre os métodos, meios e fins lá na introdução, que não é um método muito empregado, que foi visto como uma inovação no presente estudo. E dentro, mas eu só queria fazer umas duas perguntas ainda para poder dar o tempo. Então, aqueles códigos que você colocou lá, você fez ele pela análise de conteúdo a posteriores, então foi antes, já tinha sido agrupadas, ou você agrupou com base nas suas observações, e como que o mapa foi feito? Tá, essa análise de conteúdo a gente faz depois, né, posterior, com base nos próprios dados. Não tem o método, ao mesmo tempo que ele é estruturado, ele não é estruturado. Por quê? Nesse caso, a análise de conteúdo, ela já tem as categorias prontas, que é atributos, consequências e valores. E o que a gente faz depois? Pega cada entrevista e vai ali identificando atributos, consequências e valores. E aí isso vai gerando diversas cadeias. No próximo estudo, por exemplo, da minha tese, eu tive 275 cadeias.
e elas dão origem a esse mapa. E aí, para isso, a gente tem o software, que é o Lederux, que a gente alimenta ele com as cadeias, né? Primeiro, eu gosto de fazer tudo na mão mesmo. Aí eu anoto tudo no papelzinho, escrevo tudo, depois passo para o software. E aí ele gera para a gente esse mapa. Eu gostei muito desse mapa, não é uma coisa que você vê frequentemente, né, nos estudos, né, principalmente em pesquisas qualitativas. E eu acredito que esse mapa é o diferencial que vocês têm no seu estudo. E vocês podem dar uma ênfase mais, né, nessa diferenciabilidade depois que vocês apresentam nele. Olha, não tem tantos estudos que apresentaram esse mapa. Esse mapa ele vai contribuir, é uma inovação. Então, dá uma ênfase mais na escrita desse mapa e como que ele foi gerado, como que vocês criaram ele. Tudo bem? Mas parabéns pela temática, muito bem estruturado e já está pronto, né? Falta algumas coisinhas só, né, para enviar numa revista científica de alto impacto. E eu vi também que vocês mencionam uma análise quant, né? Se vocês quiserem estar incorporando depois, no futuro, uma análise quant, né? Nesse trabalho, mesmo na segurança alimentar, ou fazendo uma análise de cluster, ou uma análise de fatores, fatorial, já que você tem as respostas das pessoas, para poder estar incorporando na sua análise, mais uma incorporação, um objetivo secundário. Uhum, isso. Até o método da cadeia meio-fim, ele tem o que a gente chama de hard lettering, né? O que foi feito aí foi soft lettering, que é uma análise mais quali, né? E tem o hard lettering também, que é geralmente utilizado com maior número de consumidores. Parabéns. Eu gostaria, então, ó, de abrir para a plateia rapidinho, uns 2 minutos, para ver se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão para o artigo da Rita. Eu gostaria de falar, Marcelo, aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque minha internet está um pouco oscilando aqui. Sim, Mas estamos ouvindo. queria parabenizar a Rita pelo artigo. É muito interessante a pesquisa. E tem tipo um influenciador chamado Chefe Curioso, que ele fez outro dia uma pesquisa, na verdade, uma postagem bastante polêmica sobre o café, falando que o Brasil é o maior exportador de café do mundo, né? E ele falando justamente sobre o café que a gente toma. Então, assim, foi muito interessante porque ele pediu para analisar a embalagem, né, o que que é gourmet, o que que é especial, o que que é café torrado, o que que é café moído, café, todas as variedades, né? E aí ele dizendo que a gente praticamente não toma café, né, que o café não é preto, ele é vermelhinho. Então, assim, Rita, eu acho que o seu trabalho tem uma contribuição muito grande, assim, no sentido dessa questão da embalagem, desse comportamento desse consumidor, né? Porque o Brasil também é um dos maiores consumidores de café do mundo. Então, parabéns mesmo. Gostei muito da pesquisa e com certeza, como, né, a Karine disse aí, a Natália disse, já está encaminhado aí para uma revista muito boa. Obrigada, Obrigada, Marcelo. Marcelo. Então, vamos para o próximo, que também é o artigo da Rita sobre a comunicação. Ok, vou compartilhar. Olá, meu nome é Rita e eu vou apresentar o artigo Estratégias de Comunicação em Segurança Alimentar, Aplicação e Análise do Modelo MECAS no Contexto de Feiras Locais. Ele foi desenvolvido por mim, sob a orientação do professor Luiz Henrique e a professora Marge. Com o aumento da competitividade e os consumidores cada vez mais informados, torna-se também maior a busca por informações mais relevantes, precisas, confiáveis, válidas e atuais. E uma das formas de promover essas informações é a utilização de modelos estratégicos como o MECAS, que permite traduzir as conexões identificadas pela MEC, Teoria Meios-Fim, em um posicionamento estratégico baseado em diferentes níveis de abstração. O objetivo do artigo foi propor um modelo MECAS para fins de comunicação em segurança alimentar,
no setor local de FLV, frutas, legumes e verduras, e verificar a sua efetividade, comparando sua aplicação a uma abordagem de comunicação convencional. No referencial teórico, foram trabalhados 2 tópicos. O primeiro fala do consumo alimentar e estratégias de comunicação, trazendo a influência da comunicação nas decisões de consumo alimentar, o uso de estratégias em diferentes níveis, também a necessidade de estratégias mais direcionadas, de acordo com o perfil do consumidor. E o segundo tópico abordou o modelo MECAS, trazendo seus pressupostos e características e a conceituação meio-fim de componentes para a estratégia de publicidade. A metodologia envolveu 3 etapas. A primeira foi a elaboração de campanhas publicitárias por uma agência publicitária. Uma envolveu um processo indutivo criativo e outra o MECAS, o modelo aplicado. A segunda etapa foi a realização de um teste de conceito com as peças desenvolvidas. Aqui utilizou-se a técnica de grupo focal, com a participação de 10 consumidores. E a terceira etapa consistiu na avaliação do processo referente ao uso do MECAS, e aqui foram feitas entrevistas com os diretores da agência que desenvolveram as 2 peças, buscando uma avaliação de uma perspectiva gerencial sobre a aplicação do modelo MECAS. Nos resultados, aqui nós temos a peça 1, que foi criada de modo convencional, ou seja, da maneira habitual que a agência utiliza. A agência só foi informada de que deveria criar uma peça que promovesse a segurança alimentar em feiras locais, e esse foi o resultado. Antes de apresentar a peça 2, nós desenvolvemos um modelo, uma proposição de modelo MECAS para a comunicação de segurança alimentar e desenvolvemos a estrutura desse modelo. Anteriormente, foi realizado um estudo com 50 consumidores em feiras locais, e esse estudo deu origem a um mapa hierárquico de valores que explica a estrutura cognitiva que orienta o consumo desses consumidores nas feiras locais. Como esse artigo trata da segurança alimentar, nós selecionamos para trabalhar nessa peça a cadeia meios-fim relativa à segurança alimentar. E aqui, ao lado dela, nós temos cada nível do modelo MECAS que foi trabalhado dentro da peça criada. Então, no nível de atributo, temos a higiene e os elementos da mensagem, uma imagem que transmita a higiene. No nível de consequência funcional, evitar doenças e contaminação por bactérias. Então, aqui está tratando dos benefícios ao consumidor, destacar a importância do cuidado na manipulação dos alimentos. No nível de consequência psicológica, cuidar melhor da saúde. Aqui seria o ponto de alavancagem, que é demonstrar que o consumo de FLV seguros é importante para a saúde. E, por fim, o valor final a ser atingido, que é sentir-se seguro. E aqui, no caso do modelo, seria a força motriz, que é mostrar consumidores satisfeitos por comprarem FLV com segurança. Então, esse modelo foi apresentado à equipe da agência e eles desenvolveram essa segunda peça, com base nas diretrizes do modelo. Bom, na etapa de teste de conceito, foi avaliado o impacto das 2 propagandas sobre os consumidores. Então, sobre a peça 1, os participantes afirmaram que o elemento da cadeia melhor representado é o cuidado com a saúde. Porém, observa-se que, nesse caso, ela está mais associada a uma perspectiva hedonista do que de segurança. Já na peça 2, o grupo identificou referências a todos os elementos da cadeia, mostrando que nessa peça a mensagem sobre a segurança alimentar é mais evidente. E na etapa 3, avaliou-se a percepção dos diretores da agência sobre a aplicabilidade do modelo MECAS. De acordo com eles, as vantagens do modelo seriam fornecimento de dados detalhados, informações claras e precisas, melhor compreensão da mensagem, melhoria na comunicação com o cliente. Por outro lado, como principais limitações do modelo, nós temos a necessidade de investimento em pesquisa e prazos maiores que requeriria para implementar esse modelo.
E para o aprimoramento do modelo, os diretores sugerem que, além da percepção do consumidor, também seja levada em consideração a perspectiva daqueles que estão fornecendo o serviço. Como conclusão, o modelo MECA se mostrou um modelo adequado para estabelecer uma conexão entre a vertente de comunicação do marketing, que seria os atributos e benefícios do produto, e a perspectiva do consumidor, que é a busca por estados finais desejados ou valores pessoais. E esse trabalho, ao destacar a implementação do MECA, desde a sua formulação e aplicação até a avaliação dos resultados, ofereceu uma contribuição significativa à literatura. Para futuros estudos, sugere-se a adoção de métodos quantitativos para avaliar a eficácia da estratégia de comunicação em relação ao público-alvo, atingindo aí um maior número de consumidores, conseguindo avaliar o modelo de uma forma mais abrangente. As principais referências utilizadas. Obrigada. Obrigada, Rita, pela apresentação. Eu passo a palavra à professora Karina para ela começar fazendo o debate. Olá, Rita, tudo bem? Então, mais um artigo de qualidade, de alto impacto. Então, quero parabenizar também algo inovador, né? Como o primeiro artigo, você faz uso do método de pesquisa qualitativa, mas consegue trazer um diferencial, consegue trazer uma contribuição que não é muito vista na literatura, o modelo meio-fins no primeiro, e agora o modelo MECAS. Eu gostei bastante desses dois artigos, eles têm um potencial muito grande para publicação. E, nesse último artigo, já achei a introdução mais estruturada, né? Vocês comentam na introdução essa parte dos autores que eu tinha comentado no primeiro, que no primeiro não tinha sido feito. Então, vocês mostram o que foi realizado dos estudos da área com esse modelo MECAS e vocês conseguem mostrar de uma forma mais clara a lacuna teórica, né? Então, como sua pesquisa ajuda a preencher o gap, né? E o que ela se diferencia das outras. Eu gostei bastante, o referencial teórico, ele está com bastante embasamento, com bastante autores, com muita clareza na escrita, né? Você faz várias definições, né? Tem uma ordem lógica, tanto até quando eu estava lendo os artigos para avaliação, não aparece o nome, né? Aparece somente os artigos. E eu percebi que a lógica do primeiro e do segundo eram muito parecidas. É tanto até que eu comentei com a professora Natália. Estou achando que são os mesmos autores, né? Então, de fato, eram os mesmos autores, né? E a lógica é muito parecida, né? Faz uso de uma pesquisa qualitativa de alta qualidade. O legal que eu também achei dessa associação de materiais e métodos a parte de figuras, né? Então não fica só aquela análise qualitativa, exaustiva, que você apenas mostra os trechos das respostas dos participantes. Não, né? Vocês vão além, conseguem fazer mapas mentais, conseguem simplificar a informação com gráficos, com figuras, conversa com os leitores, fazem a discussão também dos resultados com a literatura. Achei bem interessante, bem escrito, achei de um nível bem avançado, né? A escrita, né? Como a professora Natália falou no primeiro artigo, a escrita é madura, dá para perceber que a escrita é bem madura. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, a fim de entender melhor como funciona o modelo MECAS. Você poderia explicar como que ele funciona, como são a parte dos instrumentos de coleta de dados, análise? Certo. Então, o modelo MECAS, ele parte da teoria MEC, né, que é a teoria meios-fim. E o que acontece? Igual no primeiro estudo, a gente mostrou aquele mapa, né, que surgiu, o mapa hierárquico de valores, surgiu da aplicação da teoria. E eu fiz isso também com um estudo em feiras, utilizando 50 consumidores, o mesmo esquema do artigo anterior, eu fiz. Mas e aí, aí a gente fala, ok, tem o mapa, a gente está mostrando aí, tem muita informação, mas e o que eu vou fazer com isso? E aí que entra o MECAS, né? Porque se eu estou tendo esse trabalho todo, que ele sirva para fins de comunicação.
né? Que é um dos objetivos do marketing. Então, é aí que entra o modelo MECAS. E esse modelo, ele é proposto na literatura pelos autores seminais da teoria MEC, porém, desde que ele foi proposto, ele foi testado uma única vez nesse contexto de alimentos. Em 2001, né, a teoria foi criada em 1988, e ele foi testado uma única vez em 2001, e eu encontrei também um artigo de 2017 sobre o modelo MECAS, porém, é uma área totalmente diversa, é área de esportes, alguma coisa nesse sentido. Então, conversando com o meu orientador, né, a gente pensou, vamos investigar melhor esse MECAS, né? Porque se ele é proposto pelos próprios autores da teoria, vamos investigar por que que ele não está sendo aplicado, se ele funciona, se ele vale a pena. E aí a gente conseguiu demonstrar isso, né, nesse artigo, que é possível utilizar essa gama de informações que o mapa nos dá para separar ali uma cadeia de valor que seja significativa para o consumidor. E aí, daquele mapa, vocês viram que nesse trabalho eu utilizei apenas uma cadeia, né? Ou seja, qualquer caminho ali que você pegar daquele mapa, ele vai te dar uma estrutura de comunicação, e você vai poder fazer, por exemplo, uma peça de publicidade, testar e ver se a mensagem foi realmente entendida pelos consumidores. Entendi, tá? Mas só mais algumas perguntas, rapidinho, só por curiosidade mesmo. E os dois foram fruto da sua tese que você está desenvolvendo? Ou algum foi trabalho de Não, disciplina? o primeiro é um trabalho de um colega de dissertação, e esse é da minha tese, né? A parte final, vamos dizer assim, de contribuição da minha tese. Parabéns, viu? Muito bom Obrigada. mesmo. Eu gostei muito, né, dos dois artigos, né, do uso dessa abordagem meios e fim e de MECAS agora nesse artigo sobre comunicação. Eu achei que ficou bastante estruturado em relação também à triangulação. São usados mais de um método, análise de grupo, entrevistas. Então, na metodologia, você pode acrescentar, ó, que houve uma triangulação, tá, então tem validade, só para dar uma ênfase mais na validade dos dados que você está obtendo. É um modelo inovador, né, conforme você já falou, e eu vejo, a partir da sua pesquisa, vários campos se abrindo, tanto, né, em relação a desenvolvimento de modelos, quanto também para ensino, né, como que as empresas elas podem usar esse MECA para desenvolver uma comunicação mais eficaz, que as pessoas retêm mais informação, que estão mais alinhadas com elas. Então, o seu estudo, eu acho que ele é super inovador e ele vai abrir muitos caminhos para a pesquisa, para o ensino, para a contribuição gerencial mesmo. Parabéns, Cita. Eu vou Muito abrir obrigada. agora para a plateia fazer algum comentário. Nós temos tempo de uma pessoa falar, temos mais um minutinho. Quem quiser, então pode comentar. Ninguém quer fazer alguma contribuição para a Rita? Algum comentário? Alguma sugestão de publicação? Algum link? Ah, eu estou estudando um tema parecido. Não? Então, Rita, eu gostei muito, muito mesmo, né, da sua tese. Ela tem uma contribuição muito rica, né? Dá para não sei qual que é a sua intenção, se é publicar em revista nacional, internacional, mas tem uma chance de publicação e de citação muito grande, justamente por esse método inovador que é o MEC. E em revistas, assim, de alto impacto, tá? Então, foque nessas revistas. O próximo artigo vai ser o da Natália. Eu vou pedir para você compartilhar, Natália, aqui. Só um instante. Posso iniciar? Pode iniciar.
Peraí. Tá aparecendo a tela, né? Só que tá travado. Só um Tá instante. aparecendo uma tela preta. Aí é. Deixa eu fechar e abrir. Tenta ir no share screen, no verdinho. Depois você compartilhar tela com áudio. O meu eu compartilhei o áudio, mas não tá aparecendo. Eu coloquei aqui, já tá aparecendo no meu, mas tá como se fosse travado. Deixa eu fechar e abrir de novo. Natália, se você não conseguir, a Karina compartilha, só que não vai aparecer com áudio. Tem essa limitação do computador dela que não tá pegando o áudio, ligando. Eu vou, eu vou fechar e tentar de novo. Só um instante. Na verdade, é o computador que. Peraí, deixa eu tentar de novo. Eu abri e fechei. Share Song, né? Que tu colocou a opção? Sim, share som e compartilhar a tela. Já a tela. Deu certo? E pra Trabalho mim não tá. Ok. Isso, deu certo. Tá. ato da visualização de vídeos curtos nas mídias sociais da intenção de compra. Isso, deu certinho. Tá aparecendo Hoje até os o áudio. consumidores, eles Você consideram pode as colocar mídias desde o sociais início? Aí nós já plataformas começamos a disponíveis de conteúdo apresentação. gerado. Colocar. Pronto. Boa noite, eu me chamo Natália. Vou apresentar o trabalho intitulado A Escolha de Produtos Turísticos, o impacto da visualização de vídeos curtos nas mídias sociais da intenção de compra. Hoje os consumidores, eles consideram as mídias sociais como plataformas exclusivas de conteúdo gerado, né? Principalmente quando se trata na tomada de decisão de compra. Nisso, os vídeos curtos oferecidos tanto pelo TikTok como pelo Instagram, eles vêm ganhando destaque e notoriedade entre os usuários. Essa interação e esse mecanismo, ele se torna mais fácil de transmitir experiências vivenciadas por diferentes pessoas, principalmente em diferentes destinos que elas visitam. Nesse sentido, o mundo virtual ele vem beneficiando a indústria do turismo, auxiliar os consumidores no planejamento de viagens, através de quê? Da visualização de fotos, da visualização de vídeos, nas mídias sociais. Então, a gente percebe as oportunidades geradas pelo mundo virtual oferece um ambiente rico para os visitantes explorarem os destinos turísticos. Frente a isso, a gente observa algumas lacunas que não foram vistas em estudos. A maioria dos estudos na área de turismo eles são voltados para sites de classificação, revisão online, onde se tem um enfoque na comunicação verbal, escrita, e percebe-se uma carência de estudos voltados para essas interações visuais, como elas são expostas, como elas podem ser influenciadas na intenção de compra, principalmente relacionadas aos vídeos curtos. Diante disso, o objetivo principal do nosso estudo foi analisar a influência dos vídeos curtos nas mídias sociais na intenção de compra de produtos turísticos. E tivemos dois objetivos específicos: analisar a influência da utilidade percebida dos vídeos curtos nas mídias sociais na intenção de compra de produtos turísticos e analisar a influência do boca a boca eletrônico na intenção de compra de produtos turísticos, certo? Em relação aos consumidores da área de turismo, a gente vê que os vídeos curtos eles oferecem uma infinidade de informações, certo? Onde auxiliam as pessoas a tomarem as melhores decisões de viagem. Duas variáveis são preditoras nessa intenção de compra, a partir de estudos a gente vê, que é o boca a boca eletrônico e a utilidade percebida. O boca a boca eletrônico, tanto no Instagram como no TikTok, ele ocorre através desses comentários e o compartilhamento dessas postagens. Esse compartilhamento é realizado muitas vezes de maneira voluntária e gera uma grande quantidade de informações que podem ajudar os consumidores em potencial. E a utilidade dessas informações também influencia nesse comportamento, na tomada de decisão, principalmente na seleção do destino, né?
Então, a tendência é que quanto melhor e maior a qualidade de informações, maior será a atenção dada àquele conteúdo, certo? Estudos já mostram que, ao decidir destinos de lua de mel, por exemplo, as noivas são influenciadas, sim, por fotos e vídeos nas mídias sociais. Então, isso mostra que a influência do que é colocado nas mídias, tanto para quem vai consumir, quanto para quem está colocando e consumindo ao mesmo tempo, certo? Então, o boca a boca ele tornou-se um canal de comunicação de marketing onde os próprios consumidores providenciam as informações sobre os produtos e serviços utilizados. Como consequência, isso impacta diretamente no processo de busca de informação de produtos e de serviços, certo? Frente a isso, a gente propôs um framework teórico onde trouxemos duas hipóteses. A primeira hipótese trata que a utilidade percebida dos vídeos curtos nas mídias sociais influencia na intenção de compra de produtos turísticos. E a segunda hipótese é que o boca a boca eletrônico relacionado aos vídeos curtos nas mídias sociais influencia na intenção de compra de produtos turísticos. Essas duas hipóteses são as que vão ser testadas, foram, na verdade, no estudo. A metodologia adotada foi quantitativa, descritiva e explicativa, onde foram aplicados 182 questionários válidos, foram feitos uma análise fatorial confirmatória, modelagem das equações estruturais, as escalas foram utilizadas dos autores aqui exposto no slide, certo? E como resultado, aqui a gente pode ver que no modelo de mensuração, todas as variáveis, as validades convergente e divergente de todas as variáveis deram ok, mostrando que o modelo pôde ser realmente utilizado. O alpha de Cromad das três variáveis também deram todos acima de 0,8, mostrando que essa confiabilidade foi boa, certo? Aqui é o nosso modelo de causalidade, né, o modelo estrutural utilizado. E em relação ao resultado do teste de hipótese, as duas hipóteses propostas elas foram aceitas. Os dois P's foram significativos, então tanto a utilidade percebida, ela realmente influencia na intenção de compra, como o boca a boca eletrônico, ele também influencia na intenção de compra, certo? Isso mostra que os viajantes são cada vez mais propensos a pesquisar destinos, hotéis, passeios, enfim, e que realmente esse canal de comunicação online, ele pode sim influenciar na intenção de compra de produtos turísticos, certo? Tanto em relação ao boca a boca eletrônico como a utilidade percebida. Em relação à conclusão, a gente pode concluir que percebe o quê? Que quando as pessoas são expostas a produtos ou experiências turísticas nas mídias sociais, pode despertar o interesse e influencia sim no seu comportamento de consumo. Então, o objetivo principal foi alcançado, onde a gente conclui que existe sim uma influência dos vídeos curtos nas mídias sociais na intenção de compra de produtos turísticos, certo? A gente percebe a importância desse estudo, tanto para o lado dos consumidores, quanto para o lado empresarial, onde as empresas turísticas eles podem usufruir dessas inúmeras facilidades proporcionadas pelas mídias para intensificar mais ainda o seu marketing turístico. Em relação às limitações do estudo, a amostra ela foi essencialmente no estado brasileiro, então propõe-se para estudos futuros aumentar essa amostra em outros estados e também utilizar outras variáveis, como frequência de uso, grau de confiança, além das utilizadas no estudo, certo? Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação, e é isso, muito obrigada. Deixa eu fechar aqui. Obrigada, Natália, pela apresentação. Agora a Karina vai começar o debate. Olá, Natália, tudo bem? Então, primeiramente, também dar os parabéns. Foi uma pesquisa muito bem feita, como as outras pesquisas anteriores.
Vocês deixam claro já no início da introdução a lacuna teórica, né? Como essa pesquisa ajuda a preencher e o que os outros estudos investigaram. Então, eu acho isso bem interessante, né? Que fica claro para o leitor que às vezes não estuda o tema, né? O que foi investigado, né? E como essa pesquisa faz essa contribuição tanto acadêmica quanto gerencial. Também tem uma maturidade na escrita, a introdução, metodologia muito bem escritas, muito bem desenvolvidas, a seção de referencial teórico, apresenta bastante sustentação teórica, né? Você opta pelo modelo de equações estruturais, né? A maioria dos alunos, quando fazem estudos quantitativos, eles tentam fugir desse modelo, né? Que é um modelo bem trabalhoso, né? Tem essa questão das validades convergentes e divergentes. As estatísticas foram muito boas, né? Encontradas no alvo de Combras, foram resultados bem interessantes e você faz ainda essa discussão com a literatura, né? Então, eu gostei bastante da sua pesquisa. Ela tem uma contribuição muito grande, está bem embasada e bem escrita. Parabéns. Obrigada, Karina. Natália, sobre a sua pesquisa, igual a Karina falou, ela está bem estruturada, ela tem contribuição para a literatura. Você faz essa mini revisão da literatura lá na introdução, então, que é uma coisa bacana que você apresenta a inovação do seu estudo, né? Que eu vejo dentro dessa área de mídias sociais, que é justamente esses vídeos curtos que está a sua inovação aí da sua pesquisa. Porque aquelas variáveis na intenção de compra, utilidade percebida, boca a boca eletrônica, já são discutidas, né, no campo das mídias sociais e tudo, né? Então, a sua inovação já tá justamente no fato de usar essas variáveis para analisar vídeos curtos. Sobre as hipóteses, né? Então, eu vou comentar um pouquinho. O modelo de equações estruturais, ele requer relacionamentos, seja diretos ou indiretos entre as variáveis. E eu vi na hipótese que você colocou influencia, tá? Mas você tem que colocar de que forma que influencia. Ela vai influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Conforme seu modelo, seu desenho, seu diagrama de caminho, então, as duas hipóteses, elas têm que estar escritas e influencia de forma positiva, para você poder estar aplicando esse modelo de equações estruturais. Porque se você não coloca o grau da influência, ou positivo ou negativo, é um outro método estatístico que você vai estar usando. Não seria, então, o modelo de equações estruturais, que é uma técnica confirmatória. Então, ó, o que eu recomendo você fazer? Nas suas hipóteses, tá legal, você apresenta, né, as definições dessas variáveis, você apresenta, né, o que elas significam, mas você tem que estar adicionando o nível de relação. Por exemplo, pagante ao viro que boca a boca influencia de forma positiva a intenção de compra. Então, você tem que buscar esses estudos de mídias sociais de influência positiva e negativa para você estar tendo que incorporar aí nas suas hipóteses. Inclusive, na hipótese, você tem que mostrar a sua inovação, ó. Embora a literatura de mídias sociais apresente essa relação, por exemplo, de boca a boca e intenção de compra, minha pesquisa é diferente, porque eu estou analisando vídeos curtos. Os estudos não analisaram isso, por exemplo. Então, para cada hipótese, você tem que colocar esse grau de relacionamento e apresentar a inovação da sua pesquisa. Se você quiser, eu tenho um artigo sobre isso, eu fiz uma revisão da literatura, ele pode te ajudar. Tá te ajudando a ver o que já foram feitos. Eu vou colocar meu nome aqui, ó, Natália Munari Pagan. Se você digitar meu nome Certo. lá no Google, você vai estar vendo minha pesquisa, né? Uma revisão de literatura, eu fiz de confiança e intenção de compra. Você está podendo ver essa revisão para poder pegar os autores aí. Tem muitos que estudaram boca a boca, também outros que estudaram. Deixa eu ver a outra variável que você colocou. Oi. Utilidade percebida. Então, esses são temas que tem bastante literatura dentro das mídias sociais, né? Que eu chamei lá no artigo que você vai ver de comércio social. Tudo bem? Tá ótimo. Natália, E muito obrigada.
Inclusive, eu tenho esse artigo de revisão que você pode usar para ver os pesquisadores, e tem um outro artigo, né, que igual que você fez de equações estruturais, que mostra a relação das variáveis com a intenção de compra, que você pode usar também. Agora eu vou falar um pouquinho do modelo, né? Então é legal, eu vi que você separou o modelo de mensuração, as medidas foram todas ótimas, né? Conforme as estatísticas. A sua amostra, ela talvez, né? Alguma revista vai falar, mas por que 182, né? Eles esperam equações estruturais 300, né? Então eles podem falar isso, mas você fala, sim, ó, que é o tamanho adequado, as estatísticas foram boas, então não precisa aumentar o tamanho da amostra, tá dentro do tamanho ideal, tá? Conforme o teorema do limite, essas coisas. Certo. Uma coisa também que eu vi é que naquele modelo que você coloca as relações entre as variáveis, eu chamo ele de teste de hipótese. Cuidado, o teste de hipótese é uma outra coisa. No seu caso, ele chama modelo estrutural, tá? Então, a partir do modelo estrutural, você vai ter os p-valores e vai ter quais variáveis influenciam umas das outras. E uma coisinha do modelo estrutural que eu achei que está faltando, né, que precisa ter, é a medida do R ao quadrado, ou R2, né, e do Q quadrado. Então, você apresentou várias medidas de ajustes, que foram ajustes bons do seu modelo, mas você pode estar adicionando depois o R ao quadrado e o Q quadrado, bem? Certo. Ah, Muito obrigada. talvez uma outra questão que talvez que os avaliadores, né, quando você for enviar seu artigo, for falar, vai ser do alfa. Talvez alguns vão falar, por que você usou alfa de Cronbach em vez de análise fatorial simples, né? Então, você já vai ter que ter um texto explicando por que você usou esse alfa de Cronbach assim, em vez de o outro método que podia ter usado, por exemplo, análise fatorial. O Certo. seu modelo ficou muito bom, os seus ajustes foram bons em todos os modelos, seja no modelo estrutural quanto no modelo de mensuração. Eu gostei bastante do seu modelo, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pela escrita também madura, e parabéns pela essa ideia, pela essa inovação que está justamente nesse fato de usar esses vídeos curtos. Parabéns, Natália. Agora Obrigada, Natália. eu abro para a plateia, ver se alguém quer fazer algum comentário sobre o artigo da Natália. Eu gostaria, eu gostaria. Natália, muito bacana também a proposta, né, de estudo aí que você fez. Eu estou fazendo a minha tese com modelagem de equação estrutural também, então eu me vi um pouco aí no seu artigo. E aí, eu estou trabalhando, na verdade, com a intenção de compra de alimentos da cozinha regional, né? E aí a gente vai fazer um estudo bastante abrangente também. E aí, eu queria saber como é que você, na apresentação do seu questionário, você trouxe uma introdução do que é produto turístico para essa pessoa entender um pouquinho da sua pesquisa, porque eu passei há pouco, né, pela qualificação e um dos avaliadores disse, Marcelo, você precisa definir o que é essa cozinha regional de uma maneira muito clara, e aí o meu artigo de amanhã, que eu vou apresentar aí presencialmente, ele traz uma proposta de definição para essa cozinha regional, né? Porque até então, em comportamento de consumidor, a gente tem pouca literatura, mais voltada para gastronomia, para nutrição. E aí, eu queria saber, Natália, se você trouxe assim, uma ideia para esse respondente do que são esses produtos turísticos, que é muito abrangente, né? Você conseguiu fazer isso? É bem abrangente mesmo, Marcelo. Mas a gente colocou um texto introdutório, um parágrafo, mas de maneira bem simples, falando que o produto turístico envolvia locais turísticos que uma pessoa pode ir, seja um restaurante, seja um hotel, seja um parque, colocando exemplos, de maneira bem curta. Mas, assim, é importante mesmo deixar isso bem redondinho. Esse trabalho, ele é fruto de eu iniciei uma disciplina do doutorado, mas para minha tese, que é continuando, eu vou qualificar mais ou menos em janeiro. Eu também já estou tendo esse cuidado que tu vai ter agora, que
tu teve na qualificação de deixar assim bem redondo, porque como a gente joga questionário na internet, né, a pessoa responde, mas pode estar respondendo sem estar entendendo, né? Então esse cuidado tem que ser muito bem feito. Mas é mais isso mesmo, é explicando mesmo num parágrafo, trazendo o que que seria e colocando alguns exemplos para a pessoa entender. Bacana, Natália. Eu costumo dizer que talvez seria um meio termo entre o linguajar teórico e o linguajar próximo de quem vai responder, né? Uma coisa meio assim. Mas Isso. bacana, Natália. É porque Obrigado, qualquer viu? pessoa pode Parabéns mais uma vez. responder, né? Isso, Obrigada. exato, porque ela tem que entender, né, sobre o que, por exemplo, eu digo cozinha regional, tá, mas o que que é cozinha regional? Então, ela precisa ter uma ideia dessa noção, assim como você deu a ideia aí de produtos turísticos, né, para se basear, né, nisso e responder suas perguntas também. Parabéns, Natália, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Então, fazendo o fechamento, né, desses 4 artigos que foram apresentados aqui, esses 4 artigos, eles têm escrita madura, apresenta boa revisão da literatura e eles têm bastante chance, né, de serem publicados em revistas A1. Então, trabalhar essas mudanças, trabalhar esses apontamentos aqui que foram comentados, é importante, né, para vocês já anteciparem algum parecer de algum avaliador, já está com o artigo redondinho, passe o processo de aceite e assim ser mais rápido. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apresentou, a Rita, a Natália, a Karina, a todos que estavam presentes aqui na sessão, Marcelo, Tiago, Fernanda, Amanda, Léo, Sandro. A Karina colocou aqui no chat um link que é para avaliar a sessão. Eu vou pedir que todos avaliem. E, por último, eu gostaria de deixar aberto para ver se alguém quer falar alguma coisa, quer falar alguma sugestão dos 4 artigos. Então, sinta-se livre. Queria comentar rapidinho, também agradeço a disponibilidade, agradeço a participação do SEMIAD, a leitura dos trabalhos, foram trabalhos muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. Agradeço ao SEMIAD pela oportunidade concedida de poder contribuir com os trabalhos, foram todos trabalhos muito bons. Muito obrigada. Obrigada, Karina, Natália, pelas contribuições. Foi um prazer conhecer vocês e estou sempre à disposição aí para contato. Falta um minutinho para o encerramento da sessão, eu só vou reforçar o que a Natália já mencionou. Não deixem de avaliar as sessões, tá? Eu pus o link da avaliação aqui e depois que o último sair, a sessão já se encerra automaticamente. Pessoal, agradeço por ter assistido, são trabalhos excelentes. Já me deu norte, né? Coisa que eu não tinha, nunca tinha participado. E vi, por exemplo, que a Rita está na tabela de apresentação, tá o nome dela em vários trabalhos lá para apresentar, para como mediadora. Então ela já está bem inteirada no sistema SEMEAD. Já avaliei e gostei muito e vou falar com os conhecidos meus para que coloquem artigos no SEMEAD no próximo evento, porque realmente é muito, muito organizado e interessante. E são temas que são relevantes para a gente, independente se você é da área ou não. Traz conhecimento e agrega muito. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos e bom trabalho, bom congresso para todos. Bom congresso. Obrigado. Boa tarde, tchau.